Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jefferson. Está comigo a Paula Boa tarde. e a Fabiana. Boa tarde. Nós vamos abordar agora um tema muito importante. A gente vai conversar sobre um tema que apareceu de forma muito forte durante as nossas visitas ao CESAM AD, o Centro de Referência em Saúde Mental, especializado em álcool e outras drogas aqui em Belo Horizonte. A gente queria entender como funciona na prática o cuidado a quem faz o uso problemático de substâncias dentro do SUS. E para isso, entrevistamos dois profissionais da saúde pública, uma psicóloga do CESAM AD e um psiquiatra. As conversas com eles foram muito ricas e foi a partir dessas falas que a gente construiu esse episódio. Uhum. Nosso objetivo não é só informar sobre a RAPS. A gente quer trazer os desafios, mas desse cuidado que funciona, o que ainda precisa melhorar e as tensões que aparecem no dia a dia dos serviços. Fica com a gente. Uma das primeiras coisas que a gente queria entender é como alguém chega ao serviço. Como é esse primeiro contato? A psicóloga foi bem clara sobre isso. Lá funciona todos os dias, de segunda a segunda, feriados, e qualquer pessoa pode chegar lá e ser atendido, em qualquer momento. Porta aberta de verdade. Ela explicou que o acolhimento varia muito, dependendo de como o sujeito chega lá, o usuário. Se ele já chega muito confuso, em crise, aí ele vai ser acolhido, estabilizado, observado primeiro. Aí depois que fazem o tratamento devido. E isso também apareceu na fala do psiquiatra. Ele comentou que muitas vezes não é simples e nem rápido identificar o que está acontecendo. Se a crise está sendo provocada pelo próprio uso da droga ou se existe um transtorno anterior que a droga está potencializando. Ele deu exemplos? Sim, ele deu. Falou principalmente do crack e da cocaína, que podem provocar delírios, alucinações muito parecidos com a psicose. Mas aí você tem o paciente chegando em surto. E o profissional precisa avaliar. Isso é efeito da substância, ou esquizofrenia, ou transtorno bipolar. Isso muda completamente o encaminhamento. E o que a gente viu lá também no CCNAD, que essa avaliação é feita pela equipe, não é nenhuma hierarquia, nada isoladamente. Legal, uma decisão da equipe, né? Sim. As duas entrevistas falaram bastante sobre território e como a rede se articula. Isso foi um ponto importante? Foi. A psicóloga disse que o território não é somente aonde o sujeito mora, mas aonde ele circula, aonde ele cria Sim. vínculos. E aí, dessa forma, o acompanhamento é estabelecido e a pessoa chega de diferentes partes também no Sessão AD. E por conta própria, ou são encaminhados pelas UBSs, ou até mesmo em hospitais, quando ficam internados e lá é diagnosticado que foi um uso de substâncias. Sim. E o psiquiatra trouxe um ponto também importante sobre isso, né? Nem sempre o encaminhamento funciona como ele deveria. Ele mencionou que alguns serviços da rede têm resistência em receber o paciente com histórico de uso de substâncias, como se isso fosse apenas um problema da seção AD. A psicóloga falou sobre isso também, Hum. que é difícil diferenciar se a pessoa chega lá, se é por uso de substância ou se é doença mental. E às vezes até fica o assunto no meio do caminho, sem resolver, sem estabelecer. Sim, é como se ficasse um jogando para o outro e quem Sim. sai prejudicado é o paciente. Sim. Então, ou seja, o modelo é bom no papel, mas a articulação real ainda enfrenta muitas resistências. Sim, exatamente. E isso tem impacto direto em quem mais precisa do cuidado. Sim. Um outro tema que apareceu de uma forma muito contundente foi a redução de danos. Isso funcionou diferente das duas perspectivas? Sim, sim. Sim, bastante. A psicóloga disse, deixou bem claro, o serviço não trabalha apenas com abstinência, mas tem que ver, o sujeito quer parar? Está no momento de parar? Se não, se estiver, trabalha com abstinência. Se não, com a redução de danos. Sim. E ela trouxe exemplos bem claros. O que é redução de danos? Às vezes é hidratação, Sim. trabalhar as doenças que é como hipertensão, Interessante. diabetes, Uso de uso de preservativo. preservativos, em mulheres fazer os exames ginecológicos, porque Sim. elas têm situação de maior vulnerabilidade, porque às vezes elas usam o próprio corpo para comprar a droga. É muito triste isso. E o psiquiatra reconheceu também a importância da redução dos danos, né? Mas ele também colocou um ponto de tensão aí. Que segundo ele, um paciente, né, com transtornos mentais graves, o uso de drogas, né, pode agravar essas situações, né? Então, assim, pacientes que têm esquizofrenia, transtorno bipolar, problemas graves, né? O uso pode comprometer muito a estabilidade clínica. Então, nesses casos, a abstinência pode ser necessária do ponto de vista clínico. Sim, com certeza. Então, ele defende a abstinência?
Sim, em alguns casos sim, mas ele foi bem claro que isso não pode ser imposto de forma moralizante, né? O paciente precisa continuar sendo acolhido mesmo quando ele recai. A recaída não encerra o tratamento. Sim. E isso a psicóloga deixou muito bem claro. A pessoa tem pouca vontade? A pessoa é fraca? Não, Não. Às vezes ela não está preparada naquele momento. É saúde, gente. É igual uma hipertensão. Essa comparação ficou muito na cabeça da gente quando a gente saiu. a gente não costuma, né, a comparar o uso de drogas como também um problema de saúde, né? Sim. Então, quando ela falou essa frase sobre como uma hipertensão, então a gente caiu a ficha assim, como É realmente saúde integral. é Saúde integral. Exato, Mostra todo um cuidado, né? sim. Uma ideia que apareceu com muita força nas 2 entrevistas foi a de quê? Que o foco do cuidado não é a droga, é a pessoa. Isso. A psicóloga realçou bastante essa fala. A gente perguntar, qual é o sentido da droga na sua vida? Na vida da O pessoa. que ela está preenchendo que a Uhum. pessoa ainda não encontrou? Sim. E a gente precisa pensar muito sobre isso. Uhum. Porque, Paulo, isso mostra um cuidado do lado subjetivo, né? Sim, a subjetividade, carências, o contexto social, os determinantes sociais. Sim. É muito profundo, é Ou complexo. seja, atrás dessa pessoa existe uma história. Uhum. Sim, é uma fala que marcou muito durante a nossa visita. Foi sobre um cliente que apareceu lá, um paciente, e que usava muito álcool. E aí, perguntando, conversando, percebeu-se que ele tinha uma filha com câncer, que estava no estado terminal, e ele usava a bebida para dormir, para esquecer da Não vida, lidar com a situação, para né? não lidar com a situação. E quando a gente ouve isso, fica muito claro que o foco não pode ser só a substância, né? Sim. E o psiquiatra trouxe algo também parecido quando ele falou da fragmentação do cuidado. Porque ele criticou, né, a tendência de separar o caso em partes. É como se isso aqui é do psiquiatra, isso do psicólogo e isso do assistente social. Porque casos complexos exigem uma equipe que pense junto, Sim. né? E não uma caixinha separada. E, na maioria das vezes, é isso que acontece dentro desse sistema. É realmente algo que eles pontuaram bastante, essa separação, entendeu? E, igual a gente falou, tem que Interdisciplinaridade, ter né? um cuidado integral. Em conjunto, né? Sim, Multiprofissional. multiprofissional, exato. Então, os 2 profissionais apontaram para a mesma direção. Olhar o sujeito inteiro e não só o diagnóstico, o comportamento de uso. Sim. Exatamente. A psicóloga reforçou muito que colocar a droga entre parênteses e enxergar quem está por trás da droga, quem está no sujeito de verdade, quem é Sim. esse sujeito de verdade. Esse é o ponto do vínculo terapêutico. Isso. O psiquiatra também trouxe uma discussão importante sobre o papel da medicação. Sim, ele chamou, né, a atenção para um risco que existe. É quando o cuidado fica centrado apenas na medicação, né? O tratamento perde a complexidade. O remédio resolve em parte, mas não substitui a escuta, o O vínculo, o cuidado. suporte social. E quando isso acontece, o tratamento fica incompleto. No Sessão AD, isso apareceu de forma bem concreta. A psicóloga explicou que qualquer profissional da equipe, ele, como psicólogo, enfermeiro, assistente social, pode ser referente terapêutico de um paciente. E não tem hierarquia, não ficar preso em especialidades. Uhum. O projeto terapêutico singular, o PTS, ele é um projeto feito com a pessoa, na realidade dela, no tempo dela, e com todos os profissionais interagindo na equipe interdisciplinar. Não é um protocolo fixo, é uma construção viva. Ou Isso é bem seja, bacana. não tira a autonomia da pessoa, né? Não, Não. é feito em conjunto, Feito né? em conjunto. E o psiquiatra defende também exatamente isso, a integração, né, entre os saberes, sem hierarquia. Psiquiatria, psicologia, Interessante. serviço social, todo mundo trabalhando junto com o mesmo sujeito. Isso é, acho que, o ponto-chave Sim. de um cuidado humanizado. As entrevistas também tocaram um tema muito delicado. Quando o cuidado pode virar controle? Exatamente, a psicóloga ressaltou muito isso, que quando um paciente pede para sair antes do horário combinado do projeto terapêutico, vai ser investigado, questionado, compreender o porquê. Lá não é lugar de prender, não é lugar de coerção, é de buscar compreender e dar autonomia para o sujeito. Sim. Muito interessante. Ela trouxe uma preocupação importante também, o risco do próprio serviço cronificar, institucionalizar, que esse não é mais o projeto atual. Onde o lugar acabar se tornando uma dependência, né, institucional. É quando o usuário permanece vinculado ao serviço por muitos anos, longos períodos, ele deixa de circular, né, no seu território, de criar vínculo. Isso traz reflexões importantes, né? Porque lá é lugar para quê? Para buscar levar o sujeito até a autonomia, não é lugar de controlar, é lugar de liberdade, de reinserção social.
É isso mesmo, reinserção social, né? E o psiquiatra também reconheceu que a internação involuntária pode ser também necessária em situações graves, né? Quando existe um risco real para o próprio paciente ou também para outras pessoas, né? Isso também é um ponto importante que a gente também percebeu, quando ele fala sobre reconhecer essa internação involuntária. E também, mas ele foi também muito claro que essa é uma decisão delicada, né? Sim. Porque existe também o risco real de transformar o cuidado em controle social, né? E isso apareceu muito lá na nossa entrevista com a psicóloga também. Sim. Ela falou, pacientes de moradores de rua, em situação de rua, né? Uhum. Corre o risco de hoje ter a questão de tirar a pessoa ali da rua, não para um cuidado especializado, existe o risco muito grande disso acontecer novamente, retirada das pessoas do espaço público só para limpar a rua, né? Sim. E isso não está dentro da atenção psicossocial, das políticas públicas, da Sim. saúde mental. E esse debate não é só teórico. Ele aparece também nas discussões atuais sobre políticas públicas, internação involuntária e cuidado em saúde mental. Isso mostra que a relação entre cuidado, autonomia e proteção continua sendo um tema complexo, especialmente quando envolve populações em situação de maior vulnerabilidade. Porque o desafio acaba, né, que o desafio Sim, não é só oferecer o tratamento, é garantir que esse cuidado preserve direitos, respeite a autonomia dos usuários, né, e não produza formas de exclusão, que é um perigo Sim. também, né. sim, É justamente essa direção que vem a reforma psiquiátrica, Isso, exato. que propõe avançar, fortalecendo o cuidado em liberdade e a construção de autonomia e reinserção social. Exatamente. apesar das propostas do RAPS, as duas entrevistas apontam limites concretos. Quais foram os mais marcantes? Porque uma coisa que apareceu nas 2 falas foi o quanto que a rede funciona no limite, né. É sempre uma alta demanda, equipes reduzidas, contratos temporários também, isso a gente ficou, assim, bem, preocupado, porque gera uma rotatividade, né. E isso afeta diretamente o que os 2 profissionais mais defenderam, né, que é um vínculo, uma continuidade, um acompanhamento a longo prazo, né. Porque o cuidado em saúde mental, né, nós sabemos que exige tempo, né. Exige tempo, presença e uma construção de confiança. E toda essa rotatividade de profissionais acaba destruindo tudo isso, A psicóloga também ressaltou isso, a né. complexidade que é essa questão da rede, né, que é Sim, um lugar de apoio, apoio para os pacientes, né, para os usuários, e que muitas vezes uma mudança de governo atrapalha, desequilibra todo o que já estava pronto, né, traz impactos diretos no cotidiano de serviços. Às vezes falta transporte para os pacientes, Sim, às vezes falta medicações básicas, produtos, exatamente. até como café pode faltar, Sim, parece pequeno, né, mas afeta a qualidade ali do do trabalhador, do né, dos cuidado, né. Sim, usuários. sim. Isso traz Grandes transtornos, grandes né. e transtornos. esse foi um ponto que o psiquiatra ele apontou lá para nós, que geralmente eles não conseguem ter uma equipe permanente. Quando a pessoa ela começa a gerar um vínculo com a equipe, acaba essa equipe se desfazendo. Sim, E isso se torna também prejudicial pelo trabalho, pela construção que vai acontecendo ali, né, entre aquela equipe em conjunto ali com as pessoas nessa condição. sim, Afeta verdade. diretamente Afeta o diretamente. Isso, trabalho, o serviço em geral, a rede e aos usuários. Sim. sim. Então os limites não são apenas estruturais. Eles também envolvem decisões de gestão, investimento e continuidade das políticas públicas. É, sim, né, exatamente isso. Os profissionais destacaram que mudanças nas prioridades de gestão e nos investimentos de saúde impactam diretamente o Diretamente ao funcionamento serviço. dos serviços e a continuidade também do cuidado, que a gente vem falando aqui. Exatamente. Sim. No fim das contas, as duas entrevistas mostraram uma coisa muito importante para a gente. Antes da droga, existe uma pessoa, Sim, existe uma história, isso. existe sofrimento, existe vínculo rompidos dentro de um contexto social. E tudo isso precisa ser considerado no cuidado. Sim, com certeza. A fala da psicóloga ficou muito na gente nesse sentido. O cuidado que ela descreve é um cuidado que escuta, que acolhe, que percebe a situação do sujeito, que investiga. Então, não tem como você encaixar um modelo que tem que seguir. É um movimento vivo, de cada dia, buscando os direitos, acolhendo sem julgar. E o psiquiatra trouxe também os desafios clínicos e estruturais disso, né? O quanto que é difícil fazer isso dentro de uma rede que ainda funciona no limite, né? Com recursos insuficientes, com pressões também políticas, né? Que às Políticas vezes empurram na públicas. direção totalmente contrária disso. E é interessante, o que me marcou também muito, é, não pode apagar uma história, né? Não podemos focar apenas no álcool e na droga. Há uma história, um sujeito, há um contexto, né, familiar,
Então, sempre a gente volta aqui na questão de não tirar, né, da pessoa a autonomia e sempre olhar para esse lado subjetivo. Então, o cuidado não é só com o álcool e a droga, mas não deixar de olhar para esse sujeito reconhecendo, né, a sua história. Sim, a gente vê também, né, o uso da substância, o álcool e a droga, ela é uma anestesia da vida real, né? Sim, A gente tem que parar pra pensar que aquilo ali, o uso da droga e do álcool, ela é para anestesiar algo que a pessoa não consegue uma suportar dor, na né? realidade. Então essa não é a raiz do problema, Sim, correto? sim. Então nós temos que procurar aquela raiz do problema ali e acolher, né? E esse é o ponto principal. Antes da substância, realmente vem um sujeito, vem um sofrimento, vem a história, vem um motivo, uma causa, vem um trauma, né? Sim. E esse sujeito precisa desse olhar integral. Talvez o maior desafio da saúde mental hoje seja justamente esse: conseguir cuidar sem reduzir o sujeito ao diagnóstico, Exato. Exato. sem transformar sofrimento em punição e sem tratar exclusão social com problema individual. Mais do que fazer alguém parar de usar drogas, a RAPS tenta construir possibilidade de vida, autonomia, reinserção. É isso a gente percebeu. É um trabalho que não tem fórmula. É feito no cotidiano, com presença, escuta e com muito compromisso. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado por acompanhar até aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.